Rádio Unaerp. A sintonia certa. Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da Unaerp. Nesta quinta-feira, 13 de abril, começa mais um Frequência Universitária, direto da Rádio Unaerp. Agora são exatamente 19 horas e 41 minutos, exatamente 23 graus aqui na casa da Unaerp. Aqui quem fala é Renato Pereira e divido a bancada com Daniela Cis. Boa noite. Suzana Karen. Boa noite. E Vitória Morelli. Boa noite. Contamos com a presença de nosso convidado e também colega de classe do curso de jornalismo, Agenor Filho. Boa noite, Agenor. Boa noite. Neste bate-papo falaremos sobre o lançamento do livro Travessias do São Francisco, uma obra que conta sobre o povo ribeirinho desta região e suas histórias, das quais teremos uma prévia a partir de agora com o próprio autor, Agenor Filho. Agenor, conte um pouco pra gente sobre a sua trajetória de vida. Eu vim dessa região, né, do norte de Minas, né, a cidade de Pedras de Maria da Cruz. Ela fica localizada à direita do Rio São Francisco, uma cidade pequena de mais ou menos 10 mil habitantes. Nasci, cresci ali até os meus 20 anos e tive vivências e tenho memórias que me fez escrever Travessias do São Francisco, né? Foram justamente essas experiências nas travessias ali que trafega o Rio São Francisco, que vindo para outra cidade, né, no caso Ribeirão Preto, há 10 anos, resolvi materializar essas memórias que eu tenho da minha região, lá do Ribeirinha do Rio São Francisco. Em Travessias do São Francisco eu vou navegar nessas águas brutas aí, né, contando a história desse povo, sua cultura, crença, mitos, né? E é uma mistura da história do povo com a minha vivência. Ok. E como surgiu o seu amor pela escrita? Eu tenho mais a vivência, né? Está sendo o meu primeiro livro. Nunca imaginei que eu escreveria, né? Não cogitava em ser escritor. Eu sempre fui muito criativo, um amante da arte em todos os seus aspectos. E escrever, para mim, foi justamente essa paixão pela minha terra, pelo meu povo, né? Então, é muito guardada dentro de mim. E as pessoas com quem eu compartilhava, eu tenho amigos escritores, né? Eles falaram, nossa, você expressa isso com tanto amor, com tanta paixão, por que você não materializa isso através de um livro? Foi onde surgiu essa ideia de escrever essa vivência, né? E eu fui um dos meninos que vendia os seus produtos nessas travessias, porque até 95, o único meio de atravessar o Rio São Francisco para a região da Bahia era através das balsas. É um veículo, né, que os carros, as pessoas tinham que atravessar justamente na minha cidade, né? E ali ficava aquele monte de meninos vendendo seus produtos, os frutos nativos do lugar, né, tipo umbu, que é um fruto nativo de lá, a pinha, que é aquele fruto do conde, e a cidade é muito carente, então era o único meio que a gente tinha de poder ajudar nossos pais, né? Então nós saíamos de casa com as bacias cheias de frutos, não só frutos, tinha também o milho, a cultura do lugar, né? O milho verde cozido, o peixe frito. Então, conforme esses veículos paravam na nossa cidade, esses meninos da minha época, de uma outra geração também, porque desde 1952 até 95 existia essas travessias, né? E eu vivenciei isso ali até os meus
12, 14 anos de idade. Então, e ali, por mais sofrido que era, porque a gente ficava exposto a sol quente, carregava bacias pesadas com frutos e essas culturas que eu falei para vocês, mas nós tínhamos nossos momentos de fazer amizade, o contato com essas pessoas de fora, com outras culturas. E a gente, assim, tinha aquela disputa sadia de vender os produtos, né? Então, a gente, quem ficava por último na venda, o outro ajudava. Para a gente sempre subia. Tinha lá, eu lembro que tinha uma rampa que descia o rio, e a gente gostava de tanto, quando terminava a venda, subir essa rampa, né? No caso, para ir contando casos, brincadeiras. E a gente gostava disso, de subir essa rampa para brincar, né? Então, eu, como muitos ribeirinhos, guardamos essas memórias com muito carinho. Então, expor isso hoje, escrever num livro, está sendo uma satisfação muito grande para mim. Eu creio que para o povo de lá também, porque eu tenho recebido muitos comentários em redes sociais. E para eles também está sendo um orgulho muito grande saber que a história deles, a nossa história, está sendo contada num livro. Porque para muitas pessoas já tinha caído no esquecimento, porque em 1995 o governo do estado de Minas construiu a ponte sobre o Rio São Francisco, e até então as travessias, que era esse meio que nós tínhamos de ganhar o nosso dinheirinho através da venda desses produtos, deixou de existir. Então, com a chegada da ponte, com a construção da ponte, aí nós não tínhamos outro meio de ajudar nossas famílias. Então, muitos desistiam da escola porque tinham que arrumar um outro meio de sobrevivência. Então, os pais até que obrigava também, não aceitava, por exemplo, as meninas tinham que sair muito cedo de casa para trabalhar como doméstica nas cidades grandes, né? Então, eu tenho depoimentos no livro de meninas que saíram muito novas de casa, não concluíram os estudos. Tenho... E os meninos, na época, como não tinha opção de estudo, eles tinham que ir para aquelas firmas, trabalhar machado mesmo, trabalhar assim, de uma forma assim. Então, hoje, eles têm essa falência no ensino, né? Então, eu tenho depoimentos muito marcantes mesmo, de pessoas que não conseguiram estudar, que saíram, alguns venceram na vida, outros não, né, devido a ter saído cedo de casa. E o meu caso foi diferente, né? Eu concluí o meu 2º grau lá na cidadezinha mesmo, e sempre com muita esperança, com muita fé que um dia eu ia sair de lá, buscar novos horizontes, fazer faculdade, e foi isso que aconteceu. Materializou mesmo tudo o que eu sonhava, né? Eu consegui realizar. E estar com vocês hoje neste curso de jornalismo, para mim, é um sonho muito grande, né? Eu já sou graduado em outra disciplina, né? No caso, pedagogia, mas eu sempre fui um amante pela comunicação. E estar hoje aqui com vocês fazendo este curso de jornalismo está sendo um sonho. E a escrita do livro tem tudo a ver, né? Porque nós somos aqui estimulados a escrever, né? Então, está sendo como um trabalho mesmo. Genor, como você teve a ideia de fazer o livro Travessias do São Francisco? A ideia foi como eu disse, materializar tudo que estava dentro de mim, do meu coração, minha memória, dessas boas memórias que eu trago de lá dessa região ribeirinha. E eu sabia que todas as vezes que eu descia a Serra de Minas e que encontrava com esse povo, a gente falava com muito carinho dessa vivência que nós tivemos. Então, eu falei, como eu disse, nós somos instigados a escrever, eu falei, por que não escrever essa história? Né? Então, eu comecei a colocar no papel isso, e graças a Deus eu tive apoio de muitas pessoas da área, e aí saiu. Né? Agora é só aguardar. Qual o foco do livro? O foco do livro, primeiro, é uma realização pessoal minha, né, e do meu povo. Eu creio que
ao mesmo tempo que eu penso em mim, né, de propagar um trabalho meu, né, que eu estou sendo pioneiro nisso, eu estou sendo o primeiro escritor da cidadezinha, né, então é uma realização pessoal muito grande e é uma satisfação grande também o povo saber que um conterrâneo deles saíram, conseguiu estudar e volta para fazer um lançamento de um livro que conta a história do próprio povo, sabe? Então essa é a minha maior realização, meu maior objetivo. Bacana. Você desenvolveu seu livro segundo histórias do povo ribeirinho. Qual a reação deles ao saber que retrataria a vida dos mesmos em um livro? Muita emoção. Eu estive lá em dezembro agora, né? Eu estive entrevistando eles. Então eu naveguei mesmo naquelas águas ali do rio. Fui a alguns lugares onde era difícil até ir, né? Porque o rio é época de chuva, né? Mas eu fui e entrevistei vários ribeirinhos, nativos mesmo ali da margem do rio, e quando eu colocava para eles essa ideia, eu via no olhar deles a alegria, né? De saber que a história deles seria contada em um livro, né? Então, e o melhor dessa história foi que eu vivenciei numa época, né? Que não é de hoje, mas que eu continuo valorizando as minhas raízes, né? Então a alegria deles é muito grande, porque muda, falar que não muda, muda. Então hoje, por exemplo, eu não sou mais aquele menino ribeirinho que saí de lá, a gente sai muito inocente, a gente sai com uma linguagem muito matuta, né? Porque, por causa que eu te falei, o ensino ainda precisa melhorar, a cidade ainda é muito pobre em meios ao que nós vivemos aqui, então a gente chega com uma bagagem muito grande. Só que, por outro lado, você chega e vê que suas raízes estão ali, né? É diferente de eu conversar agora com vocês, que são aqui de Ribeirão Preto, e de chegar lá e falar com o meu povo, né? Então é como se eu estivesse no meu berço, na minha casa, e eu vejo isso estampado no rosto deles, no olhar, a alegria assim, falava, cara, um conterrâneo, sabe, igual eles falavam. Não, que bom que você lembrou disso, porque nós sofremos tanto vendendo nossos produtos ali naquele sol quente, e agora você vai contar isso num livro, né? E você lembra de tal coisa. Tanto que o livro, quando eu pensei em escrever, eu só ia contar a história dessa vivência nas travessias, que era a venda nessas balsas. E, de repente, o livro ele tomou uma proporção tão grande que eu conto a cultura do povo, as danças folclóricas, as lendas, porque é muito rico, sabe? Tudo que eles contaram para mim, eu não podia ficar só preso à venda ali daquelas travessias. Então, no livro eu trago tudo isso, a cultura desse povo, a crença deles, que é muito forte. Eles acreditam no caboclo d'água, que é um mito que tem da água, que eles acreditam que é o pai da água, que é eles falam que é uma espécie de um homem negro, careca, e que é muito poderoso nas águas, e que quando ele aparece, ele pode tanto te beneficiar que você estiver no rio, como te prejudicar. Então, eles alegam assim, que muitas pessoas que morrem afogadas lá no Rio São Francisco foram levadas pela mãe d'água, pelo caboclo d'água, sabe? Como alguns falavam assim, olhando no meu olho, eu vi, ele é negrinho, de cabelo careca. Então, assim, e aí ele ficou calmo quando eu joguei para ele um pedaço de fumo e uma garrafa de cachaça. Então, as coisas assim que você fala, será que isso existe? Mas existe na história desse povo, sabe? E eu acho interessante expor isso para o Brasil, sabe? É muito rico em cultura. Como foi para você poder ouvir a reação desse povo com a travessia do Rio São Francisco? E ouvir a relação? Teve um depoimento de uma senhora que chama Dona Beta. Ela foi assim, foi o depoimento mais impactante dela e de uma outra, mas eu vou citar o da Dona Beta. Então ela viveu desses frutos que ela catavam no mato, né, são frutos nativos do lugar,
E ela criou toda a sua família através dessas vendas nessas travessias. E aí, de repente, quando viu tudo aquilo acabar com a construção da ponte sobre o Rio São Francisco, que liga essa cidade de Pedras de Maria da Cruz à Januária, ela viu dissipar a família dela. Então, os filhos todos foram embora. E ela disse que foi a dor que ela mais sentiu, assim, que ela não pôde privar. Eles falaram, mãe, nós não vamos ficar mesmo. Então, assim, ela chorava na entrevista. Eu gravei ela chorando mesmo. Né? E teve um outro que eu vou citar de uma colega de venda que vendia comigo os produtos, porque na época das crianças, ia um moço lá jogar bola, sabe aquelas bolas de dente de leite? Umas bolas que ela é preta e branca, tipo de borracha. Sei. Então, aí na época das crianças, esse moço ia entregar essas bolas para nós, as crianças lá do Rio. E aí o curioso, sempre que ele chegava com esse caminhão de bola, aí era muita criança. Aí todas as crianças desciam para o rio, porque era ali que ele fazia a entrega. Só que ele chutava as bolas para o meio do rio. E a alegria daquele homem era ver nós nadando, porque lá, meninos de 8, 9, 10 anos, tudo já nada o rio todo. Porque é ribeirinho, nasceu ali, sabe? E aí eu fui um desses meninos que pulava, nadava o rio para buscar essa bola, sabe? Só que eu nunca sabia o porquê. Aí na entrevista que eu tive com essa conterrânea, que hoje mora em São Paulo, ela falou assim para mim, Agenor, o que mais me fez sair de Maria da Cruz, que a cidade popularmente é conhecida como Maria da Cruz, foi o dia que eu ouvi aquele moço falando do porquê ele doava aquelas bolas para nós e o porquê dele jogar a bola no rio. Ele olhou na minha cara e falou bem assim, que por nós sermos muito pobres, ele gostava de desafiar a gente, chutando aquela bola para o meio do rio para ver a gente buscando a bola, porque era uma forma da gente saber que desde cedo a gente tinha que lutar por aquilo que a gente queria, né? E que nós não tínhamos outra solução por ser pobres. E ela falava assim que o sonho dela era pegar lá, o Gontijo, uma empresa, não sei se pode estar divulgando, mas o sonho era pegar esse ônibus, Gontijo, e vir para a cidade grande. O sonho da maioria lá é São Paulo. Então, assim, ela disse que não via a hora dela fazer 15, 16 anos, ficar mais mocinha, para vir trabalhar, para vencer na vida de alguma forma, sabe? Não ficar recebendo, porque eles recebem muito doações, cesta básica, essas coisas. Então, ela disse que aquela forma de receber aquela bola foi humilhante para ela. Só que era uma maior alegria, sabe? Quantas vezes eu chegava com aquela bola dente de leite na maior felicidade em casa, sabe? E tem alguma parte do livro que te marcou mais? Foi essa. Foi essa quando eu falo dos meninos que vendiam os produtos, porque eu vivenciei isso. Então, quando eu falo da cultura do povo, eu ouvi deles, eu assim, não vivenciei tanto, né? Mas quando eu cheguei nessa parte que eu tive que falar de crianças que vendiam seus produtos, crianças que deixaram de estudar, crianças que passaram necessidade, igual teve uma moça que falou que não tinham o que comer, e mesmo assim a mãe obrigava ela a sair vendendo esses produtos. Quantas vezes eu apanhava da minha mãe, que ela falava, não, você tem que ir. Eu não queria ir vender os produtos, porque eu não era muito fã de ir lá com a bacia na cabeça, pegar sol. Eu sempre gostei de estudar. Mas ela falou, não, você tem que trabalhar, você tem que me ajudar em casa. Então eu saía com aquela bacia e era algo que eu não gostava muito, sabe? Eu gostava das relações, das amizades. Então, quando eu cheguei nessa parte que eu falei, poxa vida, como a vida muda, né? Então, foi muito emocionante. Eu emociono muito quando eu conto isso. Sua história começa na região ribeirinha, retratada em seu livro, na cidade de Pedras da Maria da Cruz, em Minas Gerais. Quais as memórias mais importantes você guarda dessa época? Essa, né, da venda nas travessias. Eu lembro muito também dos banhos de chuva que a gente tinha, porque na época era muito assim, lá até hoje, lá as casas, não existe muito muro nas casas. Então, assim, na minha época tinha uma liberdade muito grande de brincadeiras que hoje
estão se acabando. Por exemplo, pique-pega, essas coisas, queimada, então esconde-esconde, essas coisas. Então, os banhos de chuva, porque lá chove muito pouco, lá quase nem chove, na verdade. É muito castigada, assim, muito... Graças a Deus que eles têm esse rio, porque se não fosse... Porque lá já é quase Nordeste, chegando Bahia, né? Então, quando chovia, você precisava ver a alegria que nós tínhamos de sair tomando um banho. Então, eu lembro que só tinha uma avenida que era asfaltada. Então, nessa avenida, fazia aquelas enxurradas bonitas, sabe, de água. Então, a gente deitava e a água batia no corpo da gente, fazia aquelas marés, sabe? Então, você vê, ia tudo sem malícia, sabe? Coisas que não existem mais, né? Quando você escreveu o livro, você se baseou no tipo de escrita de algum escritor em específico? Sim. Eu Qual? baseei em Rita Mourão. Ela é uma conterrânea mineira, mas já da região sul, aqui próximo da Serra da Canastra. Ela é residente em Ribeirão Preto, tem uma história linda. Ela voltou a estudar depois da idade mesmo, depois de ter constituído sua família. E os livros dela falam muito do sertanejo, né? Dessas pessoas que vêm do sertão. Ela fala dessa cultura sertaneja. E na época que eu conheci ela, eu trabalhava num caixa de supermercado. E ela, quando ela me ouviu, ela falou bem assim: lê um dos meus livros que você vai se ver nele. Você tem sotaque, tem um jeito do povo que eu conto e que eu gosto. Ela é apaixonada pelo povo sertanejo. E aí ela me deu o livro, o primeiro livro dela. Ela tem vários lançados aqui em Ribeirão. Inclusive, ano passado, ela foi a autora local, né, aqui de Ribeirão, homenageada. E eu comecei a ler os livros, participei de alguns lançamentos de livro dela. E ela foi minha inspiração de falar desse povo, sertanejo, ribeirinho, sabe? Já tem alguma data prevista para o lançamento do livro? Onde pretende lançá-lo? O lançamento oficial do livro será lá. Eu fiz questão de fazer uma grande festa para esse povo. Então, já está tudo certo, vai ser dia 15 de julho. Vai ser uma festa onde vai ter a apresentação dos artistas local, vai ter apresentações folclóricas, uma decoração bem típica do lugar. A gente está tentando levar canoas para o ambiente, uma coisa assim muito legal. E aí eu também aqui em Ribeirão, né? Aqui eu estou tendo o apoio da faculdade, o UNAERP, né? O coordenador Gil falou que provavelmente vai ser na Semana da Comunicação, que não sei se é no iniciozinho de junho, né? Então, não está confirmada a data, mas vai ser aqui no anfiteatro da faculdade. Sim. Você atualmente trabalha como diretor de uma escola, é graduado em pedagogia e pós-graduado em psicopedagogia. Qual a importância desta área da educação em sua carreira? Muito, muito importante, porque quando eu vejo ali, igual hoje mesmo, hoje nós estamos aí antecedendo a semana da Páscoa, né? O dia da Páscoa, e você vê a alegria daquelas crianças. Tudo que a gente faz com simplicidade para elas correspondem com uma forma muito generosa, então não tem preço, né? Só que eu estou numa realidade bem diferente de ensino da que eu vim. Eu sou diretor numa escola particular, e lá o ensino já é bem diferente, eles têm todo um apoio familiar, da própria escola que tem uma estrutura boa, sabe? Então eu fico pensando, poxa vida, era o tipo de educação que eu quis ter, né? Era o tipo de educação que eu tenho vontade que essas pessoas ribeirinhas, não só os ribeirinhos, mas essas pessoas que moram no Nordeste, do nosso país, nos interiores do Brasil, não têm. Então, assim, é uma realização muito grande pessoal de estar lá, mas eu tenho uma ideia mais social de ensino, né? Eu tenho aquela ideia onde que a educação teria que ser igual para todos. De onde surgiu o seu interesse em cursar jornalismo?
surgiu desse interesse artístico, né? Como eu falei anteriormente, eu sempre fui muito apaixonado por esse meio da comunicação, da arte. E desde pequeno, de muito pequeno, as próprias pessoas de lá já via isso em mim. Falava, poxa, por que você não vai embora daqui? Você está perdido aqui. Fala muito bem, desembaraçado. Eu, desde pequeno, assim, muito pequeno, eu já organizava grupos de teatro. Aos 14 anos, eu já tinha o meu próprio grupo de teatro. Ainda menor de idade, antes dos 18, eu já era coordenador de um projeto social na minha cidade, né, atendendo aí crianças, famílias carentes. Então, assim, essa coisa de falar, de estar com o público, é uma paixão que desde pequeno, né? Então, a pedagogia não era a ideia inicial, né? Ela surgiu porque sempre tive a ideia também de fazer uma faculdade, né? E que fosse ligada à área humana. Então, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, que eu vi que o meu ensino era fraco para enfrentar uma federal. Aí eu falei, poxa, uma faculdade federal, particular, desculpa, eu não tenho condição de entrar. A única solução que eu vi na área humana foi a pedagogia, a educação, porque é um curso mais em conta, fácil de se fazer. Hoje existem aí ensinos à distância que ajuda muito, facilita. E aí eu entrei na pedagogia, gostei da pedagogia, fiz a minha pós-graduação na psicopedagogia e hoje, numa situação de vida melhor, eu vim e estou fazendo aquilo que é paixão, que está dentro, né? Dentro de mim. Agenor, quando se formar em jornalismo, qual área pretende seguir? Você acha que este lado autor pode se juntar ao jornalista? Sim. Se eu for não, tem que ser mais convicto, eu vou. Eu quero falar sobre essas áreas, né? Educação, área social. Então, eu quero ser aquele jornalista que, como Saulo Gomes falou na entrevista que nós tivemos há poucos dias, aquele jornalista que vai estar junto com a notícia, junto com o povo. Então, eu acho que eu tenho tudo para ter sucesso nessa área, porque eu gosto, eu tenho facilidade, eu sou o tipo de pessoa que gosta de ter essa empatia, olho no olho com as pessoas. Eu não olho essa questão de que eu vim de uma região pobre, de que eu sou menos. Então, quando se trata de notícia, de educação, daquilo que eu aposto, daquilo que eu acredito, eu tenho muita convicção. Então, se eu apostei no jornalismo, eu vou até o fim e tomara a Deus que as portas se abram, que surge bastante coisa, porque eu tenho muitos desejos ainda realizados. Você admira algum profissional no jornalismo a ponto de se inspirar? Olha, tinha um apresentador que eu gostava muito, né? O Gugu, porque ele tinha aqueles programas de Volta para Minha Terra. Então, eu me emocionava com aqueles quadros, né? Que ele fazia. Só que aí depois, né, com essas mudanças, ele fugiu um pouco da mídia, não acompanho mais tanto. Hoje eu não tenho ninguém específico, assim. Eu valorizo muito a notícia ou programas ou qualquer o jornalismo que sempre leva algo para ajudar o telespectador de alguma forma, né? Então, é muito abrangente. Então, eu não posso falar, eu vou estar em tal área, eu vou seguir tal jornalista, porque nós temos que estar muito apto tudo que a notícia nos proporciona, né? A gente achou ver que é um grande orgulho, né, para você falar da sua história, do povo ribeirinho, de uma forma geral. Você fala com muito orgulho e isso é muito bonito, né? E qual é a sensação que te dá olhar para trás e poder perceber que tudo isso que você já conquistou nesses anos? A satisfação, o orgulho, né, de saber que em pouco tempo que eu estou aqui em Ribeirão Preto, igual quando eu saí de lá, eu saí com uma bolsa nas costas, não tinha mal roupa para vestir. Cheguei aqui, conforme eu falei para vocês, com uma linguagem bem defasada de ensino, com muita vontade de querer, de conquistar. E aí, de repente,
em todas as profissões que eu assumi, desde a limpeza, eu fui limpeza de um superataque, trabalhei como auxiliar de limpeza em um superatacado, depois eu fui ajudante de motorista, fazendo entrega nas ruas de mercadoria, depois eu fui para repositor, caixa, fiscal de caixa, aí de repente eu já estava fazendo locução, rádio, depois fui para a pedagogia. É um desejo constante de querer mais, de querer mudar, de sempre buscar. Eu já estou aqui fazendo jornalismo, mas eu tenho ideias lá na frente do que eu quero. Então eu acho que querer algo assim, quando é positivo em sua vida, eu acho que faz parte do sucesso de qualquer ser humano. Não estacionar naquilo, porque eu já terminei minha pedagogia ou meu curso de radialista, é isso que eu queria. Não, acho que todas as áreas, elas são bem abrangentes e você pode ter sucesso nela, em outras, né, mediante essa vontade do querer, né. Agora são exatamente 20 horas e 11 minutos e fazem 24 graus na casa da UNAERP. E termina agora a nossa entrevista diretamente do Frequência Universitária da Rádio UNAERP. Agradecemos a participação do nosso colega Agenor. Obrigado, eu que agradeço. O bate-papo foi realizado sobre o lançamento do livro Travessias do São Francisco. E ele também contou um pouco da sua trajetória de vida. Encerramos por aqui com a Daniela Assis. Boa noite, Daniela. Boa noite. Boa noite, Suzana Karen. Boa noite. Victoria Morelli. Boa noite. E eu, Renato Pereira. Encerramos por aqui. Boa noite a todos. Até a próxima. Você acabou de ouvir Frequência Universitária. Frequência Universitária. produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UNAERP.